Olá, pessoal! Essa semana esse material vai falar um pouquinho a respeito de identidade. Então eu vou ler aqui juntamente com vocês, tá? O enunciado aqui número 1. Você sabe qual é a sua identidade? Imagine você se apresentando em uma dinâmica de grupo para conseguir uma vaga de estagiário em uma empresa mineira. O que você diria? Pense um pouco e escreva um pequeno parágrafo sobre quem é você. Aí para colocar name, que é nome, age, idade, city, where you live, né, cidade onde você vive, school, where you study, a escola que você estuda, things you like to do and things you don't like to do. Coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta de fazer. E aí tá pedindo para vocês seguirem o modelo. Aqui, gente, já tem esse modelinho que já facilita bastante para vocês desenvolverem essa atividade, porque vocês só vão precisar de substituir as informações aqui da Cibele, né, pelas suas informações. Daí, para facilitar mais ainda, eu fiz esse modelinho aqui logo à frente, né? E aí, o que vocês vão fazer? Aqui tá, né, por exemplo, Hi, I'm. Aí aqui você vai colocar seu nome. Aí já coloquei aqui que vocês precisam colocar o nome de vocês. I'm. E aí vocês vão colocar a idade de vocês. Aí o que vocês vão fazer? Suponhamos que você tenha 13 anos. E aí vocês vão lá, né, pegar um dicionário ou o Google mesmo e ver como é que se escreve 13 lá em inglês, né, o 13, e colocar aqui, e assim por diante, tá? Então, assim, eu coloquei de uma forma para facilitar o máximo possível, alright? Agora aqui no número 2, ó, de acordo com a definição da Oxford, a identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa de forma a individualizá-la. Com base nessa definição, descreva em português seu ponto de vista sobre a identidade do povo brasileiro. Aí eu deixei aqui para vocês só um exemplo, tá? Não significa que vocês tenham que fazer dessa forma, tá? E aí, o que eu coloquei aqui como exemplo? Os aspectos que eu observo, assim, digamos assim, a primeira coisa, né? Quando fala em povo brasileiro, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Então, para mim, o povo brasileiro é um povo miscigenado, né? Ou seja, nós somos, assim, muito... nós apresentamos características muito diferentes, né? Um do outro, por conta das misturas, né? De europeu com africano, com indígena, enfim. É um povo festeiro, gosta muito de festa, bem-humorado, né? A gente faz piada com tudo, hospitaleiro, né? Daí eu já falo aqui pela minha região, né? Que o pessoal é bem hospitaleiro, afetivo, né? O brasileiro tem muita questão do toque, né? Gosta de abraçar, de dar beijinho, esse tipo de coisa. Sua cultura traz como herança traços indígena, africano e europeu. Então, na nossa cultura, a gente pode encontrar várias coisas, né? Que vem da cultura indígena, né, dos povos indígenas, questão de comida, questão de palavras, questão até mesmo de aparência. A gente também traz bastante essa herança do povo africano também na nossa culinária, na nossa aparência, enfim, e também da cultura europeia, né, em algumas regiões mais do que outras. Enfim, essa foi uma definição que eu dei, mas vocês podem dar a definição de vocês. Na número 3, tá assim, ó. Você se considera um bom conhecedor da história de sua nação? Conhecer a nossa história também pode significar saber de onde viemos e de onde vieram nossos antepassados. Para pensar um pouco sobre o que você... Desculpa, gente. Pare para pensar um pouco sobre o que você sabe da história da África. Então, aqui como eu coloquei na 3, aqui você pode fazer uma listinha sobre o que você sabe da África. Não tem certo ou errado. Vocês vão pensar aí, eu sei que na África o povo tem o costume de comer tal comida, de fazer tal coisa, né? As pessoas, a maioria enfim... Vocês vão colocar o que vocês sabem. Caso vocês não saibam nada, o que eu acho muito difícil, aí eu acredito que, né, o professor de vocês pode até deixar vocês aí deixarem em branco essa parte, mas eu acredito que pelo menos uma coisinha vocês devem conhecer sim. Vamos para as atividades seguintes.
Essa semana eles capricharam aqui na quantidade de coisas para ler, né, gente? Então vamos à leitura aqui para ver o que vai pedir a seguir. A história que vamos conhecer a seguir é narrada por essa pessoa aqui, que eu não sei falar o nome, uma jornalista britânica sudanesa, tendo nascido no Sudão e mudado com sua família para a Inglaterra aos 2 anos de idade. Ela narra um pouco sobre como soube mais da sua identidade a partir do momento que descobriu a coleção de 8 volumes elaborada pela Unesco, História Geral da África. A história da África escrita por eruditos africanos. E aí tem um textinho aí embaixo em inglês, eu coloquei aqui a tradução para vocês. Vocês podem dar pausa no vídeo para vocês copiarem. Então aqui, a África tem um patrimônio enorme e complexo. Um célebre historiador britânico disse certa vez que havia apenas a história dos europeus na África. Zainab, acredito que seja que se pronuncia, não sei, tem perguntado o que está por trás dessa falta de conhecimento e olhando para o registro histórico de uma série de história africana na BBC World News. Daí aqui a gente tem a primeira parte, né, desse texto que a gente vai ler. Eu vou ler com vocês aqui em português mesmo e depois vocês podem observar aí com calma, tá? A leitura em inglês, ok? Então aqui, um dos segredos mais bem guardados da África, sua história. A grande pirâmide do Gizé, do Cairo, é corretamente considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas viaje mais ao sul, ao longo do Nilo, e você encontrará 1000 pirâmides que pertenciam ao reino de Kush, no que hoje é o Sudão. Kush foi uma superpotência africana e sua influência se estendeu ao que hoje é chamado de Oriente Médio. O reino durou muitas centenas de anos e conquistou o Egito e governou por quase um século. O que resta do reino é igualmente impressionante. Mais de 300 dessas pirâmides ainda estão intactas, quase intocadas, desde que foram construídas há quase 3.000 anos. Muito bem. Aí aqui, número 4, né? Questão número 4. Segundo o primeiro parágrafo, o que é encontrado um pouco mais ao sul do Cairo, no Egito, ao longo do rio Nilo, a quem isso pertencia e onde se localiza atualmente, eu coloquei aqui em vermelho, né? Destaquei aqui essa parte que traz pra gente essa informação. Então, pergunto o que a pessoa vai encontrar lá ao sul ali do Cairo, né, ao longo do rio Nilo. Aqui tá dizendo aqui, ó, você encontrará 1000 pirâmides que pertencem... 1000 pirâmides. E aí pergunta a quem pertenciam. E aí na própria continuação do parágrafo diz: pertenciam ao reino de Kush, ou Kush, não sei a pronúncia correta, no que hoje é o Sudão. Questão número 5. Você sabia sobre a existência de outras pirâmides, além daquelas do Egito, né, aquelas famosas do Egito? O que mais você pode dizer sobre o reino de Kush? Com base nas informações do texto, escreva uma narrativa contando uma história a um amigo, incluindo. Então, você vai meio que recontar essa história para um amigo, tá? Então, aqui na letra A, o que era o reino de Kush? O que eu fiz aqui? Só peguei a informação no texto, coloquei aqui, né, letra A. Ele era uma superpotência africana, né? Depois, a extensão de sua influência. Sua influência se estendeu ao que hoje é chamado de Oriente Médio. Tudo informação igualzinho do texto. A duração do reino e suas conquistas. Muitas centenas de anos, né? Conquistou o Egito e governou por quase um século. Letra D. Seu legado cultural, mais de 300 pirâmides intactas. Tá. E aí eu coloquei assim tópicos, mas não significa que vocês vão colocar em tópico também. Essas são as informações que não podem faltar. Agora, a forma que vocês vão montar aí esse texto, nessa pequena narrativa aí para o seu colega, é vocês que vão ver, né? Vocês vão contar aí do jeito de vocês. Vocês podem até inventar, colocar o nome, né? Olá, fulano de tal. Hoje eu vou te falar quero, né, falar sobre algumas pirâmides, né?
lá da África, do reino de Kush, que não sei o quê. Enfim, vocês vão contar do jeito de vocês, colocando essas informações aqui, ok? Vamos para... Agora vamos à segunda parte do texto, né? Um dos segredos mais bem guardados da África, parte 2. Alguns anos atrás, agora é o depoimento, né? Depoimento aqui dessa moça, que eu já esqueci o nome. Alguns anos atrás, visitei essas pirâmides no meu retorno ao Reino Unido. Perguntei a meus pais o que eles sabiam sobre os locais históricos de seu país. Não muito, descobriu-se. Isso era estranho, pois os dois sabiam muito sobre Henrique e ponto-chave da sua história. Eu me perguntava, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história de seu próprio país, se isso seria verdade para muitos outros africanos, se essa seria a realidade de outros africanos, né? Melhor dizendo aqui. E enquanto conversava com as pessoas, descobri que era realmente esse o caso. O paleontólogo keniano Richard Leakey, que contribuiu para o primeiro volume, diz que ainda acredita que o fato de os humanos terem se originado na África é um anátema para alguns ocidentais, que preferem negar suas origens africanas. Então, aqui questão número 6. De acordo com a frase, "Some years ago, I visited these pyramids." O que Zainab fez ao saber do reino de Kush e ao retornar de sua visita naquele país? Então, aqui, de acordo com a frase, o que eu fiz? Eu só traduzi a frase, que ela já dá a resposta aqui, né? Alguns anos atrás, eu visitei essas pirâmides, tá? Então, quando ela soube, né, da existência aí do reino de Kush, ou de Kush, ela visitou as pirâmides, alright? Número 7. Que curiosidade em relação a seus pais Zainab teve ao voltar de viagem? O que ela achou da resposta de seus pais e por quê? Então, a curiosidade que ela descobriu é que, logo aqui no primeiro parágrafo já diz, né? Ela descobriu que eles não sabiam muito sobre... os pais dela não sabiam muito sobre esse lugar, né? E aí pergunta aqui o que ela achou. Ela disse assim, ó, isso era estranho, tá? Então, o que ela achou? Ela achou estranho, tá? Ela achou estranho porque, como aqui no próprio texto diz, eles sabiam, né, muito sobre porque eles sabiam muito sobre o rei, né, Henrique VIII, né, e de pontos chaves da história britânica, tá? Então, foi por isso que ela achou estranho, ok? O fato deles não saberem muito sobre o seu próprio povo, né, e saber muito sobre a história britânica, ok? Eu deixei em vermelho aqui para vocês também, aqui no segundo parágrafo, para facilitar para vocês, alright? Número 8. Conforme o dicionário Priberam, a palavra anátema expressa maldição ou vergonha. Levando em consideração o significado desse vocabulário, explica a declaração do paleontologista. Ele fala disso, gente, aqui no último parágrafo, ó. Aqui, ó. O fato de os humanos terem se originado na África é um anátema para alguns ocidentais, que preferem negar suas origens africanas. E aí aqui tá dizendo assim, né, que segundo o dicionário tal lá, né, fala que a palavra anátema pode ter dois significados. Pode significar maldição ou pode significar vergonha. Nesse contexto aqui, qual que é o sentido dessa palavra anátema? Maldição ou vergonha? Né? Então, assim, uma vez que ele fala aqui, né, que os ocidentais preferem negar suas origens africanas, a gente pode concluir
que nesse contexto aqui, essa palavra anátema significa vergonha, ou seja, vamos tentar, só pra gente conseguir interpretar aqui direitinho, né? O fato dos humanos terem se originado na África é um anátema para alguns ocidentais, ou seja, é uma vergonha para alguns ocidentais. Eles sentem vergonha disso, né? E preferem aí negar as suas origens, né? Por achar que a África é um lugar, digamos assim, inferior, vamos dizer assim, né? Número 9. Nossas memórias podem nos ajudar a passar por momentos de dificuldades. Quais boas lembranças você tem? Escreva 5 experiências legais que você teve com amigos, família, eventos, etc. Utilize o Simple Past. Se necessário, utilize os verbos da caixa ou busque por outros como oportunidade para relembrar o passado de alguns verbos irregulares e regulares. Vamos para a página seguinte que eu quero mostrar algo para vocês. Ó, aqui, gente, eu fiz o seguinte, eu deixei alguns exemplos para vocês, tá? De algumas frases que podem ser memórias aí do passado, da infância, tá? Utilizando os verbos que o material trouxe. Então, aqui a primeira tá escrita assim, ó, primeira frase. The first time... Lembrando que vocês não precisam fazer exatamente essas frases com essas informações. É só um exemplo para vocês aí terem o norte, tá? Para fazerem de vocês. Então, a primeira que eu coloquei é assim, ó. The first time I went to the cinema, I watched Shrek. Então, quer dizer assim, a primeira vez que eu fui ao cinema, eu assisti Shrek, tá? Então, eu usei o verbo go e o verbo what. Então, go no passado fica went e watch vira watched, right? Segunda frase que eu usei, once I traveled to Ubatuba with my family. Então, que diz assim, uma vez eu viajei para Ubatuba com a minha família, tá? O verbo que eu usei aqui foi o verbo travel, que no passado virou traveled. Depois, a terceira. I used to ride a bike and watch cartoons with my cousins. Que eu quis dizer assim, eu costumava andar de bike e assistir desenhos com os meus primos, tá? Cousins significa primos. Os verbos que eu usei, ride e watch, tá? Por que eu não mudei ele aqui, ó? Ride ficou ride e watch ficou what? Porque por conta dessa estrutura que eu usei aqui, ó. Used to, tá? Isso aqui já remete ao passado. É quando eu quero dizer que eu costumava fazer alguma coisa no passado. Depois, a quarta frase. I didn't like to take photos. Então, eu não gostava de tirar fotos. O verbo que eu usei foi o like. Ele permaneceu da mesma forma aqui, porque o didn't, o did, né, já passa ele automaticamente pro passado. Depois, a última. I rode a horse when I turned 12. Então, eu andei a cavalo, eu cavalguei quando eu fiz 12 anos. Os verbos que eu usei foi ride, né, que é aqui que virou rode, e o outro verbo turn, que virou turned, alright? Bom, espero que tenha ficado claro, que deu norte aí pra vocês, tá? E é isso aí. Thank you so much. See you next week.